Graças a Deus. Irmãos, quando eu leio essa passagem, eu acho maravilhosa porque ela se identifica com muitos de nós. É uma passagem que conta acerca de um jovem que estava aprisionado, um jovem que estava vivendo uma fase muito difícil da sua vida, talvez desclassificado pela sociedade, talvez sem expectativa. Mas o fato é que a história vai dizer que Jesus, ele liberta, ele quebra as correntes, ele quebra as algemas, e esse jovem vai ser abençoado. O que me chama a atenção aqui é como começa, porque Jesus está do outro lado do mar da Galileia, o grande lago de água doce, e a Bíblia vai dizer que Jesus obriga os seus discípulos a entrar nesse barco. E quando Jesus obriga seus discípulos a entrar nesse barco, é porque ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Havia-se então a necessidade de Jesus entrar nesse barco junto com eles, e do outro lado já havia esta situação para acontecer. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, que depois que eles estavam no barco, de um dia exaustivo, cansativo, um dia de muito trabalho, de muito esforço, a Bíblia diz que Jesus, estando no barco, ele resolve dar uma descansada. Pega um travesseiro, deita a polpa do barco, e ali então ele começa a cochilar. Só que o texto vai dizer que uma grande tempestade vai se levantar contra esse barco, ao ponto de quase afundar esse barco e os discípulos ficarem desesperados. E quando nós lemos essa parte do contexto dos versículos que nós lemos, nós vemos pelo menos duas situações muito interessantes que acontecem nos dias de hoje. Qual é, pastor? Primeiro é que Jesus ensina que o processo proposto da nossa vida, principalmente a igreja, o trabalho, o relacionamento, família, todas essas coisas, precisa haver um projeto, precisa haver um propósito, há um alvo a ser seguido, há um objetivo a ser alcançado. Jesus não fez nada enquanto ele esteve aqui nos seus 3 anos de ministério, ele não fez nada por acaso. Todas as coisas que Jesus fazia tinha um objetivo, tinha um propósito. Então ele mostra que primeiramente nós precisamos ser estratégicos, precisamos ser sábios, porque alguém vai para a internet, para o Instagram, para o Facebook, para as mídias sociais e vê essa avalanche de propagandas de bons resultados, essa avalanche de pessoas colocando as suas lindas fotos, os seus belos carros, e a sensação que nós temos é que as pessoas adquiriram seus bens, ou adquiriram aquela alegria da noite para o dia, e todos nós sabemos que a vida não é assim. A própria natureza nos ensina no progresso ou no processo de como podemos frutificar. Primeiro, se a semente precisa morrer, o próprio Cristo disse: o grande grão de trigo não morrer, ele não produz outros trigos. Então há um processo, há um objetivo, há um propósito. Então essas pessoas que passam isso, e a gente vai entrando nessa situação e achamos que às vezes tem que ser assim, mas não é. Jesus ensina que para o propósito acontecer, para o sucesso chegar, para a família ser abençoada, para você ter alegria, para você desfrutar das bênçãos, há necessidade de você programar, projetar e fazer incansavelmente, quase todos os dias, para que a qualquer momento Deus bradar e você e a sua casa desfrutar da bênção do Senhor. E a segunda coisa que a gente aprende nessa questão é: se ele queria atravessar o mar da Galileia para salvar alguém, a Bíblia diz que o adversário se levanta, porque ele repreende o vento e a água. Isso nos mostra que todas as vezes que você toma uma decisão, porque alguém dentro de casa precisa acordar. Por exemplo, entre o casal, se os dois puxar um para cada lado, a qualquer momento essa grande corda irá se quebrar. Mas quando o casal resolve passar a corda entre eles, diz assim, ó, ninguém separa mais a gente, e os dois começam a empreender a mesma energia, a mesma força, a coisa começa a ficar mais fácil. Mas o fato e a realidade e a verdade é que todas as vezes que você decide vir à igreja, buscar ao Senhor, despertar
dentro da sua casa acerca do que está acontecendo no meio da sua parentela, no meio da sua família, o adversário das nossas almas, ele vai sim tentar frustrar os nossos sonhos, ele vai sim tentar colocar desânimo. Ou você acha que toda terça-feira a gente é obrigado a estar todo dia sorrindo bonitinho na foto, e a gente vem para cá porque a gente quer? Não, a gente vem para cá porque a gente necessita da presença de Deus, a gente vem para cá porque nós acreditamos na palavra de Deus, a gente vem para cá porque do jeito que a situação está, não há situação de ficar parado, a gente vem porque a gente acredita que Deus pode mudar a nossa história. Então, quando você descobre que você tem um objetivo, quando você coloca um alvo, quando você coloca um propósito, quando você decide, olha, daqui 5 anos eu já tenho aqui, pastor, mas a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. É verdade, os seus cuidados pertencem ao Senhor, mas você pode ter certeza que a maioria das pessoas que fazem projetos, seja para 1 ano, 2 anos, 3 anos, o pastor Márcio contou nesse altar como era a projeção dessa igreja. Eu lembro quando eu fui para lá há 10 anos atrás, sentado na mesa com a minha esposa e os meus filhos pequenininhos, eu desenhei como que seria o templo, o santuário, a casa que nós iríamos adorar. Meu irmão, é o projeto colocado na mesa, fica mais fácil de você empreender a energia, fica mais fácil de você colocar as suas forças, meu irmão. E quando você projeta, o milagre de Deus acontece. Agora preste atenção nisso aqui. Quando você tem um projeto, quando você tem um alvo, fica mais fácil. Eu estava lendo uma publicação da neurociência, e ela explica que o nosso cérebro, apesar de ser a ferramenta mais poderosa do universo, ele tem algumas certas dificuldades. Por exemplo, se você falar na sua mente, daqui a alguns anos eu vou abrir uma empresa, o seu cérebro buga, e ele não consegue descarregar. Eu esqueci o nome da toxina no seu organismo que te faz você ficar animado, que te faz você ficar firme, que te faz você ficar acordar pela manhã disposto. Ele não consegue, por quê? Porque quando você fala assim, ó, a qualquer dia desse eu vou vencer, o seu cérebro não consegue calcular. Mas quando você diz, não, esse ano, até o dia 31 de dezembro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na questão do mundo físico, natural, o seu cérebro consegue calcular esse impacto. O espiritual da parte de Deus começa a agir a seu favor. Consequentemente, o adversário vai tentar de todas as formas frustrar os seus projetos e os seus objetivos. Eu vim nessa terça-feira com uma incumbência e uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Eu não vim como um mensageiro, eu vim também como um pastor, como um servo de Deus submisso ao meu pastor, mas vim também na preocupação, como se estivesse pregando para as ovelhas que Deus cuidou, mandou a gente cuidar. Porque nós estamos vendo nesses últimos dias, as pessoas elas entram pelas portas das igrejas aos montões, mas daqui a pouco elas se frustram com alguma coisa, e aos montões elas vão saindo, vão entregando seus ministérios, vão abandonando a chamada. E por que que isso acontece, pastor? Alguém grita lá no fundo, é por causa do Satanás, que se levantou na tempestade, que se levantou e quase afundou o barco. Nunca foi. Jesus disse, do outro lado tem alguém que precisa de libertação, e nós vamos chegar lá. Sabe o que te mantém você firme no seu projeto? Sabe o que te mantém você firme na sua trajetória? Sabe o que te mantém você otimista na fé, acreditando que essa vida monótona acabou? É o fato de acreditar que o projeto foi apresentado diante do Senhor. E eu vim nesta noite dizer para você, se você não tem sonhos, se você não tem projeto, você não tem um alvo, se você não tem um objetivo, trata de fazer isso o mais rápido possível, porque a minha Bíblia diz, em Gálatas, que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Pastor, não sei por que eu estou nessa luta, é porque você tem um objetivo.
Pastor, por que eu estou enfrentando essa prova? Eu vim terça-feira quebrar as correntes, literalmente, eu vim disposto a quebrar as correntes. Mas pastor, a situação parece que ficou diferente, a coisa está mais apertada. Meu querido, ô minha irmã, seja bem-vindo. Você que está nessa live, decidiu aceitar Jesus, seja bem-vindo àqueles que decidiram tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus Cristo. Alguém segue Ele aqui? Não, pastor, eu não sigo, eu sou dele, porque é por Ele, através dele foi feito todas as coisas. Levante as duas mãos, meu irmão, nessa terça-feira pentecostal abençoada. Eu quero ministrar sobre a sua vida. O diabo está fazendo cara feia para você, está tentando soprar as tempestades, está tentando levantar as ondas contra teus sonhos, contra seus projetos. Mas meu irmão, descansa teu coração na polpa do barco, porque Jesus está contigo. Esse projeto não vai se frustrar. Continua firme, a vitória vai chegar.